Olá, meus queridos, tudo bem? Bom, estou aqui para gravar para vocês a nossa última aula de Direitos Humanos, nossa aula 9. Nessa aula, nós iremos falar sobre o Sistema de Proteção Internacional Global, né? Na aula passada, nós conversamos sobre o Sistema Regional Interamericano, que é o sistema no qual o Brasil faz parte, né? Nós estudamos a Convenção Americana. Nesta Convenção Americana é que foi instituído, né? Essa Convenção Americana ela foi dividida em três partes, né? A primeira parte tem todo o rol de direitos e garantias, né? Que são inerentes dessa convenção. Na segunda parte, cria-se esse sistema regional de proteção interamericano, né, que é o sistema interamericano, que é composto por uma comissão e uma corte interamericana, né, e hoje nós falaremos sobre o sistema global, né, ou seja, o sistema internacional que é capitaneado pela ONU. Antes só existia esse sistema de proteção global, né? Porém, foram criados, né, os sistemas regionais para conseguir segmentar, para conseguir atender melhor, né, de maneira um pouco mais direcionada, né, a situações ou as violações relacionadas a direitos humanos, né, no patamar internacional, certo? Bom, então a gente viu a priori, de maneira bem específica, né, a questão do sistema regional interamericano, e hoje a gente vai ver o sistema internacional global, né, que é o sistema capitaneado pela ONU, certo? Vou abrir o slide para vocês conseguirem acompanhar comigo, tá? Peraí. Bom, vamos lá. Então, nós iniciamos, né, a nossa aula 9, que é a nossa última aula deste semestre de Direitos Humanos, onde nós fechamos totalmente os conteúdos que foram propostos na ementa de vocês, tá? Vamos lá. Bom, aula 9. Primeira coisa que eu coloco nos slides para vocês aqui é essa subdivisão, né? Ou seja, como é que funciona o Sistema Internacional de Proteção, o Sistema Protetivo Internacional. Então, é composto pelo sistema global ou universal, como queiram chamar, de proteção, que é capitaneado pela ONU, e existem os sistemas regionais, né? O primeiro sistema regional que foi criado foi o sistema europeu, que também é composto por uma corte internacional e por uma comissão internacional, né? Uma corte europeia e uma comissão europeia, que julga questões relacionadas a direitos humanos, né? Do grupo que é conveniado a esse sistema europeu. Então, a gente vai falar agora sobre os três de maneira bem rápida, né? Então, para a gente conseguir entender como é que funciona, então existe vamos colocar esse sistema global, no qual todos os países que são que participam, né, da ONU, eles também participam desse sistema global de proteção, tá? E aí tem os sistemas regionais de proteção, que é o sistema europeu, o sistema interamericano e o sistema africano. Vamos entender um pouquinho como é que funciona. O Sistema Global de Proteção de Direitos Humanos é uma estrutura internacional composta por pactos, tratados, convenções, declarações, comissões, que contém mecanismos apropriados de acompanhamento, fiscalização e cobrança de informação dos países signatários acerca das ações protetivas e afirmativas relacionadas a direitos humanos. Um dos propósitos das Nações Unidas é solucionar problemas internacionais, econômicos, sociais e culturais, inclusive os de direitos humanos e das liberdades fundamentais. Aí é interessante a gente entender, né, quais são os principais documentos, quais são os principais tratados, pactos, declarações internacionais que efetivamente contribuem, né, para as análises desse sistema protetivo
da ONU para esse sistema protetivo global? Bom, o primeiro documento se faz muito importante para a análise dessas garantias e desses direitos é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, que nós já discutimos, que estudamos a criação, que foi capitaneado por Eleanor Roosevelt, enfim, né? Nós já estudamos a questão da declaração, a importância que esse documento tem no patamar internacional relacionado às questões de direitos humanos, né? É o documento que foi mais traduzido no mundo inteiro, né? Relacionado a essa questão de direitos humanos. Bom, o segundo documento muito importante que é utilizado como uma fonte de busca de informações é o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, né? Que foi feito, que foi pactuado na Assembleia Geral da ONU de 1966. E o terceiro documento é o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que também foi nessa Assembleia Geral de 1966, Assembleia Geral da ONU, né? E esses dois últimos documentos, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, eles foram ratificados no Brasil, eles foram incorporados no ordenamento jurídico brasileiro, né, em 24 de janeiro de 1992. Bom, vamos entender um pouquinho sobre esses três sistemas, né? Vamos falar um pouquinho do europeu. Bom, ele foi assinado pelos Estados-membros do Conselho da Europa em 4 de novembro de 1950, entrou em vigor em 3 de setembro de 53, funcionando dentro da estrutura da Comunidade Europeia. É o mais bem-sucedido de todos os sistemas na questão dos direitos humanos e no tocante à sua proteção. Existe a Corte e existe a Comissão também nesse sistema. Lembrando que os indivíduos não têm acesso à Corte diretamente, eles têm acesso à Comissão, assim como no sistema interamericano também acontece, né? No que nós estudamos na aula passada, que é no qual o Brasil faz parte. A Corte Europeia ela tem caráter contencioso e consultivo, e a Comissão tem o caráter consultivo, né? Bom, vamos lá. Sistema regional americano, que é o no qual o Brasil faz parte, né? O sistema interamericano, a Carta da OEA e a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, que é o famoso Pacto de São José da Costa Rica, né? Que é a Convenção Americana, que é conhecido popularmente como Pacto de São José da Costa Rica, ele aconteceu em 1969, é o documento mais importante desse sistema. Ele funciona como uma das fontes desse sistema, né? Onde as análises são feitas mediante as interpretações desta Convenção Americana. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, na forma que dispõe, é um órgão autônomo da OEA, que tem como função principal promover a observância e a defesa dos direitos humanos e servir também como órgão consultivo da OEA sobre a matéria de direitos humanos. Já a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela é formalmente estabelecida com a intenção de ser um órgão judicial internacional autônomo do Sistema de Organização dos Estados Americanos, da OEA. Trata-se de um tribunal cujo objetivo é a aplicação e a interpretação da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos. Com relação à Corte Internacional de Justiça, ela possui a competência contenciosa e consultiva. E a comissão, ela possui vamos colocar aqui, ela possui a competência exclusivamente consultiva, né? A Comissão Interamericana, ela serve como, vamos dizer assim, um órgão que faz toda a parte burocrática, administrativa, né? Ela filtra os casos que serão verificadas as devidas admissibilidades para enviar os casos para a corte. Por quê? Porque o indivíduo, uma pessoa, um grupo de pessoas ou uma ONG, ela não tem acesso à Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela tem acesso à comissão. E dependendo do caso, dependendo se atender aos critérios de admissibilidade da corte, a comissão encaminha para a corte o caso, a possível violação que tenha acontecido, né? Só quem tem acesso à comissão, só quem tem acesso à corte, né, são os estados. Só quem pode acionar
a Corte Interamericana são os estados e a comissão, né? E quem pode acionar a comissão? As pessoas, uma pessoa, um grupo de pessoas, uma ONG, ela consegue acionar a Comissão Interamericana. E se houver cumpridos todos os requisitos para admissibilidade, para submissão da corte, aí a comissão encaminha. Mais ou menos assim que funciona o trâmite. E aí tem o sistema regional africano, né? Esse sistema ele é configurado pela Carta Africana sobre Direitos Humanos e dos Povos, adotada em 1981 e entrou em vigor em 1986. A Carta Africana sobre os Direitos Humanos e dos Povos, ela foi adotada pela Assembleia dos Representantes da Organização da Unidade Africana em 27 de junho de 1981, em Nairobi, no Quênia. A Carta constitui um aporte importante ao desenvolvimento do direito regional africano e cobre uma lacuna essencial em matéria de direitos humanos. Uma outra situação interessante, essa Carta Africana sobre os Direitos Humanos, ela prevê a criação de uma corte e estabelece também uma comissão. Então, a gente pode perceber que dentro dessa configuração regional, né, de proteção de direitos humanos internacional, tanto o sistema europeu como o sistema interamericano e o sistema africano, eles possuem mais ou menos, né, o mesmo modelo de funcionamento, também estabelecido por uma comissão e por uma corte. E aí a gente entra efetivamente, né, no sistema protetivo global, né, que é o sistema universal, capitaneado pela ONU, né? Ele é gerido pela ONU, que é o que a gente, às vezes, vocês podem ter escutado falar sobre a Corte de Haia, ou a Corte Internacional de Justiça, né? Então, o que é essa Corte de Haia, essa Corte Internacional de Justiça, né? Qual que é a função? Como é que funciona esse sistema global? Bom, a Corte Internacional de Justiça de Haia, ou simplesmente Corte de Haia, é considerado o principal órgão judicial da Organização das Nações Unidas, da ONU. Ele foi fundado em 1946 e esse órgão ele tem como objetivo resolver conflitos entre estados. Apenas conflitos entre estados. Quem pode acionar estados? Um estado acionar o outro estado, ou um estado acionar mais de um estado, certo? De tal modo, né, quando dois países têm alguma pendência, por exemplo, o assunto ele é debatido na Corte de Haia. É interessante falar que são assuntos ou são pendências globais, né, dentro de uma perspectiva internacional global. Uma outra coisa importante de ser dita, que eu quero colocar para vocês, muita gente confunde a Corte Internacional de Justiça com o TPI, né? Confundem a CIJ, que é a Corte Internacional de Justiça, com o TPI, que é o Tribunal Penal Internacional. Ambos, né, têm a sede em Haia, porém, eles têm funções diferentes, né? A Corte Internacional de Justiça, ela é capitaneada pela ONU e ela tem como papel principal resolver conflitos de estados, algum tipo de pendência entre estados. E quando nós falamos de TPI, ou de Tribunal Penal Internacional, a gente está falando de julgamento de pessoas, de indivíduos, e não de estados. O TPI, né, o Tribunal Penal Internacional, ele julga pessoas, ele julga indivíduos, ele não julga estado. Isso precisa ficar bastante claro para vocês, tá? Corte Internacional de Justiça, ou Corte de Haia, capitaneada pela ONU, começou em 1946, tem como principal objetivo, né, resolver conflitos entre estados. E quando a gente fala de TPI, que é Tribunal Penal Internacional, que também tem a sede em Haia, ele tem como objetivo julgar indivíduos de crime muito grave cometido que pode, vamos dizer assim, ter uma magnitude muito grande, ou seja, crimes de guerra, crimes contra a humanidade, né, crimes de genocídio, né, são crimes que os indivíduos são responsabilizados, né,
e que a violação, aquilo que ele efetivamente tenha inferido, né, tenha cometido, seja algo de uma grande magnitude, tá? Bom, e como que a Corte de Haia, a Corte Internacional de Justiça, que é o que nos interessa, funciona? O funcionamento da Corte de Haia ocorre por meio de pedidos de estados, né? De modo que o demandado só pode ser outro estado. Assim, são apresentadas as queixas, que são analisadas pelos juízes. Depois disso, é dada uma sentença, geralmente criada pelo Conselho de Segurança da ONU. Assim, trata-se de um método interessante para resolver conflitos internacionais de forma contenciosa entre estados, conflitos internacionais entre estados. E como que se dá a composição da corte? A Corte de Haia é composta por juristas, né, dos seguintes países: Brasil, Japão, Eslováquia, Serra Leoa, Jordânia, Alemanha, França, México, Marrocos, Rússia, Somália, Chile, China, Estados Unidos e Reino Unido. Em que localidade ela fica sediada, né? Assim como a TPI, o Tribunal Penal Internacional, a Corte Internacional de Justiça, ela fica localizada na cidade de Haia, na Holanda. E a sede da corte é chamada de Palácio da Paz. Inclusive, já caiu em concurso o nome da Corte Internacional de Justiça, do Palácio. É interessante ainda destacar que o francês e o inglês são os idiomas oficiais da Corte de Haia, e que são essas línguas que devem ser utilizadas, né, nos casos que essa corte analisa. E para que serve? Quando que ela pode ser requisitada? Né? A Corte de Haia, ela tem como objetivo, como nós já falamos, resolver conflitos entre estados. Né? Como é que a gente pode exemplificar esses conflitos? Ocupação de territórios por tropas de países estrangeiros, uso de recursos minerais e hídricos, né, problemas relacionados às questões do meio ambiente, né, questões ambientais, direito difuso, principalmente, casos de extradição, né, por exemplo, a invasão da Ucrânia está sendo analisada, já tiveram bastante questões que foram levantadas para essa corte, para que seja analisado com relação à responsabilização da Rússia por uma série de situações, né, relacionadas a essa questão entre estados. Então, nesses casos, né, de conflitos entre estados, é que essa corte ela pode ser requisitada. Em que situações ela atua? A Corte de Haia, ela atua em situações como as anteriores descritas, como a gente acabou de falar, né? O primeiro caso a ser julgado foi quando a Inglaterra fez a reclamação contra a Albânia, requisitando uma indenização por conta de um navio do país que foi atingido por minas submarinas, né? Esse caso foi julgado pela Corte. Um outro caso que também ganhou uma repercussão grande é a construção do muro na Palestina por Israel, também foi apreciado por esta corte. E agora, na contemporaneidade, né, a gente tem como exemplo aí o conflito ambiental entre Argentina e Uruguai. Então, essas questões, né, de direitos mais universais, mais coletivos, né, entre estados, é que são apreciados por essa Corte Internacional de Justiça. Então, essa questão da corte é bastante interessante que a gente consiga entender, né, sobre a perspectiva do direito internacional, sim, mas também é um órgão que compõe o Sistema Universal de Proteção relacionado a direitos humanos, né? Quando esses direitos humanos ou quando essa violação acontece, aí podem ser acionados de um estado para o outro, certo? Essa era a aula 9, né? A aula que eu gostaria de compartilhar com vocês. Sugiro que vocês façam a leitura dos slides. Eu vou também enviar para vocês um material de leitura acerca desse assunto. Vou compartilhar com vocês nos slides, né? Abaixo aqui no slide, eu vou só passar para vocês olharem rapidinho, vários resumos, né? Ou seja, vários mapas mentais que discorrem sobre essa questão desse sistema internacional ou global de proteção, tá? Então, eu espero que a gente tenha